Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ó, o pessoal que está lá na frente não quer entrar? Ah, estão lá fora, não estão na frente. Essa foi boa, né? É que estão na minha frente, foi isso aí, essa foi a ideia. Ó, pessoal, então hoje nós vamos fazer, tá? Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, eu sou da Gerência de Participação Social e Diversidade do Grupo Hospitalar Conceição. Hoje nós vamos fazer uma apresentação aqui com o Dr. Fernando, tá? Auchal, né? Anchal, tá? E ele vai falar um pouco para nós sobre os mais especialistas, né? Mais especialidades. Especialistas. Agora tem especialista, a diretora Kelly está falando. Então, assim, ó, vai ser uma palestra muito boa. Vocês podem perguntar algumas dúvidas que vocês tenham, tá? Aqui nós temos os conselhos locais, os conselhos gestores, a EMULT. Acho que é importante, assim, todos saberem como vai ser feito essa proposta aí que o Dr. Fernando vai nos explicar. Agora eu vou passar a palavra para a nossa diretora de inovação, gestão do trabalho e educação, a Kelly, que vai falar um pouco conosco. Boa tarde a todas e todos. Muito bom ter todo mundo aqui nessa mobilização desse espaço que a gente está organizando justamente para a gente estar falando e tentando fazer com que todos tenham a compreensão do que é a organização dessa política, né? Que é algo que o presidente Lula vem desde o início do governo, no primeiro ano, pegando e cobrando bastante das equipes do Ministério e das equipes dos hospitais federais, que está relacionada ao que ele fala, que quando ele fazia campanha, quando ele foi presidente outras vezes, das pessoas pararem eles nas ruas pelo tempo para ter consulta, pelos tempos para conseguir fazer uma cirurgia, pelo tempo, às vezes, para fazer algum exame que pudesse dar continuidade ao seu tratamento. Né? Então, várias vezes ele é parado nesses processos, assim como a gente, quando tem processo de gestão, que as pessoas nos param, que nos mandam mensagem, de pessoas que estão esperando, e a gente sabe o quanto que isso traz insegurança para as pessoas, no sentido de não saber quando vão ficar doentes, se elas vão conseguir ter acesso ou não ao serviço de saúde, de forma a terem as suas necessidades de saúde atendidas. Então, essa insegurança é algo que o nosso presidente cobra, que não pode, dentro do direito do cidadão brasileiro, ele ter medo de ficar doente, por medo de poder ter que buscar o serviço de saúde e não conseguir acessar. E é esse sofrimento que ele busca dar resposta com esse programa agora, que se chama Agora Tem Especialistas. Né? O que significa isso? Né? Não que nunca tiveram, mas significa agora a gente vai buscar organizar a especialidade dentro dos tempos necessários para as necessidades das pessoas. Né? E é um programa que vem trazendo várias ações no sentido de dar conta disso. Então, os hospitais federais de todo o governo estão organizados para dar essas respostas dentro do território nacional. A gente também vai estar contratando, junto com a EBSER e com a Agência Nacional do SUS, a AGSUS, carretas de saúde para que sejam transportadas dentro do território, para que cheguem nos espaços mais vulneráveis, assim como vocês devem ter visto ontem também, que os hospitais que têm dívidas com a União também está sendo transformado as suas dívidas em atendimento, que é algo que a gente vem negociando desde o início do ano, dessa precificação, como que vai ser isso e em que tempo. Né? São essas ações nesse sentido, então, que a gente buscar olhar, porque filas a gente fala que sempre vai ter, mas é inadmissível ter tempos muito grandes de espera em relação a necessidades que, às vezes, podem incidir diretamente na vida das pessoas. Né? Então, quem tem câncer quer uma resposta rápido, né? Quem tem alguma outra doença quer uma resposta rápido, e agora tem especialista busca também dar essa resposta. O que o Fernando Anchal vem fazer aqui hoje, então, é conversar com vocês para dizer como o Grupo Hospitalar Conceição está se organizando para dar essa resposta aqui dentro do território. Né? Como é que nós, do GHC, né, a gente se organiza dentro da atenção primária, né, dentro dos nossos ambulatórios, dentro do nosso hospital, para buscar organizar essas ações, buscando olhar também medidas. Né? O que a Kelly quer dizer com isso? Olhar o tempo, se realmente diminuiu,
né? Olhar qual é o percurso que essa pessoa, esse usuário está fazendo dentro dos hospitais e dos nossos serviços, verificando se ele vai poder dar resposta. Então, nesse processo de estruturar essa ação aqui dentro do Grupo Hospitalar Conceição, a gente está instituindo o 3º turno, a gente vai participar também do debate nacional, a gente está responsável, dentro do processo nacional, por organizar 20 carretas que vão ficar no território do Paraná, o território da Santa Catarina, né, e do Rio Grande do Sul. E essas carretas são carretas que vão estar trazendo exames, vão estar olhando processos dentro dos espaços mais, né, afastados, dos espaços mais vulneráveis para chegar e conseguir disponibilizar. Mas dentro do nosso território, onde vocês são conselheiros, esse processo significa o 3º turno, né? E o 3º turno significa também a gente dar conta de várias reformas para darem conta desse processo, onde a gente, não quer dizer que não trabalhavam na noite, sim, a gente tem pessoas que trabalham à noite, sempre a gente teve, mas o que a gente quer dizer é colocar a nossa capacidade instalada, que a gente não usa dentro do percentual que é necessário, porque é outro processo, a gente colocar ela dentro de uma capacidade operacional de atender o máximo que pode pela parte da noite, no tempo dos blocos e no tempo das consultas e dos exames. E para isso, agora nesse momento, a gente iniciou a chamada de 1.648 pessoas, né, para dar conta dessa chamada. Então, a gente vai estar chamando todo mundo, né, que é o que o nosso presidente, diretor-presidente Barichella pediu, até agosto, para que a gente consiga estar operando todas as ações e toda a estruturação que a gente vai estar organizando. E isso é super importante a gente estar falando aqui, que mais uma vez mostra o compromisso desse governo no sentido de estar ampliando, né, a relação com trabalhadores que são concursados. A gente, em 2023, quando a gente entrou aqui, a gente chamou 839 pessoas. O ano passado, para estruturar esse serviço, que é a oncologia, a gente chamou 633 pessoas. E esse ano a gente está chamando 1.648 pessoas. Isso não é pouco investimento. Isso é muito investimento em relação ao custo da saúde, o que mostra aquilo que sempre o nosso presidente Lula está falando, que para ele, saúde é investimento. Se saúde é investimento, precisa de trabalhadores, precisa de ampliar serviços e precisa a gente ter resultados que satisfaçam a nossa população. Então, a gente achou importante ter esses espaços com os conselheiros, para além dos espaços que a gente está conversando com os trabalhadores agora, para que vocês acompanhem essas ações que a gente vai estar estruturando aqui dentro do nosso território, no sentido de compreender e poderem acompanhar, fiscalizarem e até cobrar as ações do planejamento que a gente está organizando. Nesse momento, o Anchal é responsável pelo grupo de trabalho, então, que estruturou essas ações, e ele está trazendo aqui para apresentar, e não é para ser uma palestra, né, Paulo? É para ser uma conversa, no sentido de estar apresentando para vocês, e vocês estarem perguntando, para a gente entender também outras ações que a gente pode estar qualificando. Então, obrigada, e que seja um momento que a gente possa estar tendo uma compreensão comum do que a gente precisa estar acompanhando e observando ao longo desse processo. Boa tarde a todos, a todas. Então, como a minha diretora já me apresentou, Fernando Anchal, eu sou médico aqui do Grupo Hospitalar Conceição. Nesse momento, além da assessoria da Digit, também estão coordenando esse grupo que chamou Sala de Situação para organizar as ações que estavam sendo propostas para dar conta desse programa Agora Tem Especialistas. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até dar uma historiada no que aconteceu até aqui, né? Desde das primeiras vezes, assim, mas começar por um problema que o nosso ministro Padilha colocou, que é o problema da saúde no Brasil. Ele explicou isso aqui desta maneira mesmo, assim, usou esse gráfico para falar sobre isso, né? Que é assim, ó, a gente tem os pacientes na UBS, né? Assim, a gente entende, a gente tem inclusive as nossas UBSs, né? Que vão ter que acessar os especialistas, né? O especialista eventualmente vai pedir um exame, vai voltar para o especialista e talvez ele tenha que fazer cirurgia, né? Buenas, tá? Esse é um caminho que deve ser percorrido, né? Entretanto, a gente tem um monte de pacientes ali no começo, né? E não necessariamente eles vão, quando eles passarem aqui para os especialistas, né? Tranca no tempo aqui, né? Então tem uma fila aqui entre a UBS e o especialista, e o tempo aqui é importante, né? Então, se muita gente chegar ali, vai ficar muito tempo ali, né? E depois que o especialista pede alguns exames, para fazer o exame, tem outra fila, né?
e é mais tempo ainda, né? Para ele voltar para o especialista, é uma reconsulta, é uma outra fila, mais tempo ainda, né? E aí que começam as questões aí de o que a gente tem que fazer para que a gente consiga encurtar esses tempos, né? Uma das estratégias aqui, ficou um pouco desconfigurado, é colocar teleatendimentos, né, e telediagnósticos nesse meio, né, tá? Então dá para fazer consultas por tele, dá para fazer consulta por tele, né? Telediagnóstico da mesma forma também, né? Mas uma outra questão, desculpe que desconfigurou aqui, né? Mas assim, que seria, depois que o especialista atende, né, para chegar na cirurgia, é uma estratégia que o Conceição colocou, é fazer mais cirurgias no que a gente chamou de terceiro turno, né? Aqui no Conceição, o terceiro turno são todos os dias de noite, ou seja, das 19 em diante até 1 da manhã, que é um período de segurança técnica, né? Não dá para ficar operando até no outro dia, né? Tem que parar, né? E também aos sábados, aí sim, manhã e tarde, né? Então, o terceiro turno nosso é isso, assim, todas as noites, né, mantendo os blocos cirúrgicos abertos em atendimento, e por isso os hospitais abertos para os blocos funcionarem, né? E também nos sábados da mesma maneira, né? E essa era a historinha que eu queria passar para vocês, ó. Isso começa, né, neste aspecto aqui de organização, né, com uma política nacional de atenção especializada, lá em outubro de 23, né, 2023, a gente tem essa política, né, tá? Que quer ampliar o acesso e apoiar a transformação digital, o acesso aos especialistas e apoiar a transformação digital, né? Ela se torna um programa em abril, né, então, Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, o PMAE, né, o Programa Mais Acesso a Especialistas. Por isso que a gente fica, mas mais acesso a especialistas, agora tem especialista, tá, que negócio é esse, né? Mas assim, o nome era esse aqui, né, tá? E dentro deste programa aqui, uma das coisas interessantes que se colocou nesse programa aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, é uma mudança no modelo de financiamento para uma lógica de oferta de cuidados integrados. O pessoal colocou numa sigla que se chama OCI, né? Oferta de Cuidados Integrados, né? Então é importante a gente falar sobre ela, porque é sobre isso que a gente vai depois estar falando mais tempo, a implementação das OCIs, o que são essas OCIs, né? Então, oferta de cuidado integrado, dizia lá no programa Mais Acesso Especialista, é um conjunto de ações, assim, que denota o quê? Assim, uma consulta, né? Alguns exames necessários para a gente fechar o diagnóstico, às vezes, ou o tratamento, e uma reconsulta para esse pacotinho ser fechado. Tá? Fechamos esse pacote, né? Isso é uma OCI. Então, digamos que seja, estou com suspeita de câncer de mama, sou uma paciente que vou no ginecologista, no especialista em mama, né? No mastologista, né? Tá, estou com suspeita, chego na consulta com o médico, ele vai fazer alguns exames, talvez seja uma ecografia mamária, talvez seja uma mamografia, talvez seja uma punção na mama, né? E depois essa biópsia, o resultado dela me dizendo que eu tenho ou não tenho um câncer de mama. Vai dizer quando? Na reconsulta. Da consulta, os exames, a reconsulta, fechou uma OCI, diagnóstico câncer de mama. Bom, se a gente fizer isso que o programa está dizendo, ó, se a gente fizesse isso desta maneira, como oferta de cuidado integrado, esse pacote ia valer um recurso do Ministério para esse recurso, né? Quiçá que seria mais ou menos assim, ó, se a gente fosse fazer a consulta e receber, agora nós como prestadores de serviço, né? O prestador de serviço faz a consulta, recebe uma consulta tabela SUS. Faz uma ecografia, recebe a ecografia tabela SUS. E assim vai indo todos os exames, né? A tabela SUS. Se fizer o conjunto todo, integrar e devolver esta paciente, né, para a rede de atenção especializada num tempo adequado, vai receber 4 vezes o que receberia da tabela. Então, isso é essa mudança no modelo de financiamento. Certo? Então, essa é um cuidado que se tem, né? Se propõe um cuidado diferente e uma nova forma de financiamento. Está lá, isso escrito na política, né? Tá? Se tinha a Política Nacional de Redução de Filas, que foi incorporada no programa, ao PMAE, né? Então, a gente já vinha com uma Política Nacional de Redução de Filas, o PMAE vem e engloba, ela também tem que estar junto, né? Tá? Isso tudo vem para o Conceição, obviamente, né? Somos do Ministério, essas coisas a gente está vendo, né? E aí, no Conceição, a gente começa a implementar as ofertas de cuidado integrado em fevereiro deste ano. Tá? E dentro dessa estratégia de ampliar e dar mais acesso, o que se faz é
esse grupo de trabalho aqui para organizar a abertura dos blocos cirúrgicos, dos centros cirúrgicos dos nossos hospitais. Então, Hospital Criança Conceição, Hospital Cristo Redentor, Hospital Conceição e Hospital Fêmea tem blocos cirúrgicos, né? Bom, para abrir o bloco cirúrgico, não basta simplesmente deixar aberto lá. Tá? Tem que ter toda uma logística para aquilo funcionar, né? Então, hoje não, lá atrás, lá em fevereiro, a gente tinha um processo que terminava às 19 horas da noite, né? Pronto, fecha-se a porta dos hospitais e funciona como plantão, né? Tá, e se a gente quiser deixar aberto, né? E essa que é a questão. Quanto de recurso humano vai precisar? Bom, nosso diretor já deu spoiler, 1.648, né? Sim, é isso, né? Esse é o cálculo que precisa de pessoal para fazer esses 4 hospitais trabalharem desta maneira. E de equipamentos, quanto que precisa? E de materiais, e de insumos. E o que isso vai gerar de recurso financeiro? Da onde vem o recurso financeiro? Qual é o impacto que essas coisas que a gente está pretendendo vão ter esses impactos na saúde das pessoas? Ou seja, quantas consultas a mais, quantas quimioterapias a mais, sessões de radioterapia, cirurgias, quantos atendimentos a mais, né? Então, é tudo isso que foi feito, calculado e explicado num grande plano de ação para a gente pautar junto ao Ministério, junto ao Presidente da República, para eles dizerem, sim, podem fazer isso, se vocês conseguirem isso que estão pretendendo, ok, está aprovado o plano. Então, é por isso que a gente está aqui hoje já conversando sobre isso, né? E, claro, assim, os planos de ação e essas questões, a gente vai transformando eles conforme a gente vai fazendo, né? Tá? Estava lá proposto no programa de mais acesso especialista que cada município tem que ter um que a gente chama de plano de ação do município. Esses planos de ação dos municípios, são os regionais, vão por estado. O estado também propõe um plano de ação estadual dentro do programa e tudo isso vai ao Ministério, né? Então, os municípios têm que aderir ao PMAE, tinham que aderir ao programa de mais acesso especialistas. Os hospitais, os prestadores com os municípios fazem os seus planos, né? Os municípios pactuam isso na CIB, depois lá na CIT, né? Para tudo isso estar bem amarrado. Isso tudo foi feito, os municípios aderiram, Porto Alegre também, né? Nós, obviamente, também estamos dentro desse plano, né? Então, existem planos de ação regionais, nós chamamos de PAR, né? Onde a gente está incluído nisso, né? Aí o ministro vem para cá em 15 de março, né? E diz para nós assim, tá, e aí nessa conversa aqui no dia 2 de junho nós tínhamos que estar tudo aberto, né? Isso, né? E aí do dia 15 de março até o dia 2 de junho, faça-se tudo isso que eu falei para vocês, né? Como se tivesse o tempo, né? De novo, o tempo para os usuários, a gente quer encurtar, e o nosso tempo estava curtíssimo para poder encurtar o tempo lá das filas, né? É isso. Então, nesse entremeio, né, tá? O que acontece é que no finalzinho de maio se lança, então, um programa que chama Agora Tem Especialistas, que engloba, então, tudo isso que a gente vinha falando, né? Tá? Então, o programa Mais Acesso Especialista, ele se torna agora o programa de Agora Tem Especialistas. Claro que aqui tem outras coisas que lá não tinha, então, a diretora Karen já falou assim, as carretas essas, não estava dito lá, mas agora está dito, né? Tá? Agora também tem uma estratégia de também ampliar o acesso, ou pelo menos investir na formação de novos especialistas também, né? Ou seja, quem tem residências médicas em especialistas, assim, bom, e aí vocês vão fazer mais também, tem recurso para isso. Tá? Antes não estava previsto isso, o plano vai aumentando, né? Porque vai ampliando também o leque de ações sobre eles, né? Tá? Então, de toda maneira, assim, isso é uma construção que vem lá do Ministério da Saúde, que agora a gente está falando disso de agora tem especialistas, né? Então, a primeira questão toda é essa, assim, tá? Que nós estamos falando é disso, né? Tá? Ok aqui? Tá. Aí, para planejar isso, assim, em especial os centros cirúrgicos, uma das coisas que a gente pensa assim, tá, para fazer uma cirurgia, o que a gente precisa, né? Para fazer uma cirurgia, né?
Daí a gente pensa assim, tá, esse grupo aí de gente ali que está operando, né? Tá? Então a gente vamos contratar cirurgiões, né? E um anestesista, né? Tá, é isso. Né? Entretanto, né? Se a gente vê assim, tá, isso é a cirurgia em si, né? Mas para fazer a cirurgia, olha só, tem uma certa complexidade nesse negócio todo, né? Tá? E a cirurgia é só um ponto do processo todo, né? Tá? A gente quer abrir o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico não é a cirurgia, o bloco cirúrgico é uma outra coisa, né? Dentro do bloco cirúrgico, né, por onde vai passar um certo indivíduo, que é o nosso ponto focal, né, que é o nosso usuário, né, ele também tem algumas questões importantes dele, né, que a gente vai ter que levar em consideração. Né. Mas dentro do bloco cirúrgico, né, a gente tem que ver assim, como é que está a estrutura, como é que estão os processos lá do bloco, né, tanto os processos meio quanto os processos fim. Né. E aí, dentro disso, assim, né, se a gente fosse pensar, assim, primeiro nessa figurinha aqui, no nosso usuário, ó, como é que está a fisiologia, as condições clínicas deles, as condições socioeconômicas, cognitivas, a característica da doença, as comorbidades, as gravidades do caso, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque nós vamos, pensa bem, nós vamos agora começar a atender esses usuários de noite, né? Se a gente não levar isso em consideração, a gente vai liberar ele depois da 1 da manhã, né? 3, 4 da madrugada, ele tem como ir para casa? A gente não pensou nisso, né? Sim, nós temos que pensar nisso. Tá? Então, essas questões, tu vê que não é só abrir o bloco cirúrgico, não, tem que pensar um pouco mais além disso. Né? Então, tem outras coisas da rede de atenção à saúde que vão ter que entrar nessa história também. Né? Da estrutura, assim, instalações físicas estão todas adequadas, tem que fazer reforma. Né? Bom, a gente já propôs e está acontecendo uma reforma para ter um novo bloco da oftalmologia, que é um bloco mais específico, né? Está acontecendo. Né? Então, ó, tem coisas físicas que a gente tem que propor também. Né? Equipamentos, né? Então a gente já fez uma análise de muitos equipamentos que deveriam ser adquiridos pelo Conceição. Alguns já está em licitação, tem que licitar, está em dispensa, tem ata, não tem ata, vai entrar, não vai entrar esse ano, agora, enfim, tudo isso teve que ser previsto, né? E ali também essa questão bem específica dos recursos humanos aqui, né? Tá? Que a gente então fez um cálculo aí para esses 4 hospitais abrir de noite. 1.648 vagas. Né? É claro que tudo isso também gera questões de esterilização, mais questões da farmácia, assim, então mais consumo de materiais mesmo dentro dos blocos cirúrgicos, mais exames, né? Mais necessidade de exames anatopatológicos, enfim, a higienização também do pessoal dentro do bloco cirúrgico, das salas de cirurgia, tudo isso tem que ser visto em conjunto. Né? Tá? Para daí sim a gente ter os resultados cirúrgicos, né, do paciente, né, ou seja, do usuário bem atendido, e depois disso, num conjunto todo de quantos a mais a gente conseguiu dar acesso, né, com qualidade e em tempo oportuno. Né, tá? Dentro do programa, quando a gente fala sobre isso aqui no Conceição, aí a gente vai falar com as equipes também, e aí o pessoal se dá conta, tá, mas a gente já faz isso aí, né? De certas maneiras, assim, a gente tem aí a linha de cuidado do AVC, a linha de cuidado do câncer, a linha de cuidado da saúde da mulher, a linha de cuidado do mãe e bebê, assim, falar de atendimento aqui dentro, né? Ainda mais aqui onde essa estrutura que nós estamos aqui hoje, por exemplo, né? É falar de OCI mesmo antes da OCI existir, né? Porque já se fazia um certo conjunto de questões e fechava-se os diagnósticos em tempo oportuno, em especial aqui das questões do câncer. Né? Todo mundo já viu aqui, ou já pelo menos passou, falou assim, o pessoal do Centro de Oncologia e Hematologia faz o relógio do câncer funcionar. Né? Tá lá, cada usuário tem um reloginho lá que fica mostrando o tempo entre a suspeita e o diagnóstico, entre o diagnóstico e o tratamento. Não é de hoje isso. Tá, então, assim, aquilo que está sendo proposto por país como um todo, a gente já estava fazendo em certos locais aqui do Conceição, inclusive, talvez até um pouco a mais do que eles estavam pretendendo. Né? Então, isso tudo que vem se falando, para nós não é estranheza. Né? As equipes tomam isso como, ok, isso não é difícil de fazer, mesmo porque a gente vem fazendo. Né? Tá? Então, seria mais fácil de fazer isso dessa maneira. O que a gente quer é reduzir mais ainda os tempos.
né? Já que a gente está monitorando o tempo, vamos tentar reduzir mais ainda esses tempos todos aí, né? Tá? Então, essa é uma das questões importantes, né? Então, para isso, né, para a gente reduzir os tempos, a gente tem que ir monitorando eles, né? Tá? Então, tanto o tempo da cirurgia, né, e os tempos das filas que geram, né, as cirurgias adiante. Então, o paciente que vem da rede, né, olha lá, foi atendido dentro da rede de atenção à saúde, foi regulado para o Conceição, chegou aqui, consultou com o especialista, né? E aí, fez esses exames, indicou-se uma cirurgia. Esse paciente entra para a fila de cirurgia dentro da sua especialidade. Vamos lá, urologia, por exemplo, né? Entrou e foi para a fila de urologia. Qual o tempo que ele tem que esperar na fila, né? Então, vou tentar ser o tempo mínimo, né? Obviamente não é um dia, né? Chegou hoje, não vai operar hoje, né? Só se for uma urgência, né? Tá? Mas ele consultou hoje com o especialista, fez exames, confirmou seu diagnóstico, fez os exames pré-operatórios, e aí, avaliado, ele vai ser feito uma cirurgia. Para ter um spoiler do que aconteceu agora de janeiro para agora, em janeiro o nosso tempo médio, nosso tempo mediano, assim, quanto tempo demora mais ou menos, assim, né? Para fazer uma cirurgia na urologia, aqui demorava 70 dias. Tá? Tempo razoável. E hoje, 33. Então, assim, o tempo de fila já reduziu para menos da metade. Né? 50% de redução dali, do início do ano para agora. Esse é um dos trabalhos que o terceiro turno já está dando resultado, né? O tamanho da fila é o quanto mais acesso a gente dá, né? Quanto mais acesso a gente dá, mais gente está na fila. A questão toda é o tempo que esse povo está na fila, né? Então, quem ia para o banco, né, ficava na fila, né? Cara, tem 10 pessoas nessa fila aqui, a outra tem 2, né? Daí tu vai naquela de 2, né? Beleza. Tu não sabe quanto tempo que as 2 vão ficar ali, né? Se cada uma daquelas pessoas ficar 1 hora na fila, tu vai ficar pelo menos 2 horas para ser atendido, né? Nessa de 10 aqui, se cada um levar 1 minuto, em 10 minutinhos eu estou ali, né? Então, o tempo é mais importante do que quantos tem na fila, né? Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir esse tempo. E várias especialidades cirúrgicas estão fazendo isso, né? Então, a gente consegue ampliar acesso e reduzir tempo, né? Tá? Então, essa é uma questão importante dentro dessa concepção aí de como é que se atende mais, né? Tá? Aqui é como a gente organizou a sala de situação dentro de todos os hospitais, foram colocando suas ações, suas estratégias para a gente fazer isso andar, né? Na realidade, se a gente puder resumir o plano que a gente se fez, a gente tinha que otimizar a estrutura administrativa, né? Aumentar a força de trabalho, qualificar o parque tecnológico, garantir os recursos financeiros para isso, reorganizar os processos de trabalho e fazer algumas pequenas intervenções às reformas em espaços físicos, depois monitorar essas ações todas. Tá? Então, isso foi feito com um grande plano de ação, assim, né, que se resumiu assim, em 74 ações e 39 metas, né, num grande plano, para essas coisas acontecerem. A maior parte de tudo isso já aconteceu ou está acontecendo, né, porque o nosso prazo final do plano era o dia 2 de junho, né? que é o início, de fato, das operações, né? Operações cirúrgicas do terceiro turno. Né? Tá? Antes do dia 2 de junho, várias equipes dos hospitais fizeram muitos mutirões desde janeiro até agora. Né? Então, os mutirões já eram assim, um ensaio, né? Um prelúdio do que ia acontecer quando começasse tudo a milhão no dia 2. Né? Tá? O que acontece diferente no dia 2 em diante vem mais recurso humano, vem mais equipamento, vem mais insumos para fazer aquilo que a gente fazia nos plantões para tentar ampliar, né, o acesso dos usuários às cirurgias. Né, tá? Nessa concepção disso tudo, a comunitária também se reorganiza, né, para manter as unidades básicas de saúde abertas até um prazo mais estendido, né, e até às 8 da noite, em certos momentos, e a ampliação de equipes, né, então ampliação de atendimentos, de equipes, e com uma previsão assim, de ampliar de 47 mil atendimentos por mês para 63 mil atendimentos por mês nas unidades básicas de saúde do Conceição. Né.
Então, aquele desenho lá que a gente fez sobre a complexidade de pensar centros cirúrgicos, né, que a gente pode multiplicar por 4, porque nós estamos falando de 4 hospitais, né, com centros cirúrgicos, a gente foi colocando vários tipos de ação em cada uma daquelas dimensões ali, para depois ter aquelas 74 ações citadas antes. Aqui é um trabalho que vai se fazendo com as equipes, que é assim, que é a linha de cuidado, exposta aqui num fluxo, né? Que é mais ou menos assim, ó. Linha de cuidado da mama aqui, ó. Quando uma paciente vem da atenção primária em saúde, na primeira consulta com um especialista em mama, né, na mastologia, ó, e a suspeita é de câncer de mama. Qual é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer lá enquanto especialista diante daquela usuária? Ela já tem um exame que confirma câncer de mama? Se a resposta é sim, o próximo passo é tratar, né? Sim, então, ó, se a resposta é sim, tá? Ela vai vir rapidamente para esse ponto aqui para iniciar o tratamento, tá? Nesse rapidamente a gente vai perguntar, aquela mamografia, aquela ecografia, aqueles exames que ela fez estão adequados? Se tiverem, vai direto. Se não tiver, a gente repete eles, tá? E se ela não tiver esse anato patológico, essa biópsia ali, a outra pergunta é, de fato ela veio aqui, é uma suspeita mesmo de câncer de mama? Porque se não for, talvez seja uma outra doença que a gente tem que tratar no ambulatório, ou talvez ela veio de forma equivocada, eu tenho que retornar ela para a unidade básica de saúde. E se for, bom, se for uma suspeita mesmo, de novo, tem mamografia, tem ecografia, o nódulo é palpável, eu vou fazer uma biópsia, e esses tempos a gente já tinha eles lá bem organizados, porque o pessoal vem fazendo isso dessa maneira. Que nem eu falei para vocês, isso já era uma coisa corriqueira no Conceição. O que a gente faz agora é, dá para acelerar o tempo? Dá para diminuir o tempo entre a biópsia e o resultado? Entre ela chegar e eu pedir a ecografia? E a resposta é sim, né? Então, antes, o tempo entre a primeira consulta e o retorno era de 28 dias em média. Tá, ficava no tempo de menos de 30 dias, que inclusive está na lei, né? Estamos cumprindo a lei. Hoje, a gente consegue, em certos momentos aqui, fazer isso em 3 dias. Olha só, 3 dias. Ela chega, ela faz a consulta, faz o exame, faz a biópsia, e em 3 dias eu tenho o resultado disso. Tá? De novo, em 3 dias. Tá? Isso é muito importante, falar disso dessa forma, porque isso não tem lugar nenhum no mundo. A gente está fazendo isso aqui. Na média, a gente já diminuiu aqueles 28 dias para 17. Tá? Mas a gente consegue fazer em 3. Tá? Isso significa que a gente vai ter os diagnósticos mais rápidos e aí o encaminhamento, se for uma cirurgia, mais rápido. O encaminhamento para o tratamento, se não for cirurgia, mais rápido. Né? Tá? Certo? De novo, tempo de fila. Né? Tá? E isso a gente fez e está fazendo com as outras especialidades também. Né? Aqui já é uma ideia de como é que é o bloco cirúrgico, mas só antes de falar disso, é assim, ó, bom, a estratégia que vem, que agora tem especialistas, é em cima de algumas especialidades prioritariamente. Tá? Não é que são só essas, as outras não existem. Né? Tá? Então, mas assim, o que se diz assim, olha, quais são as maiores filas? Né? Traumato, ortopedia é uma grande fila, oftalmologia é uma grande fila, otorrinolaringologia é uma grande fila, o câncer ginecológico, mama e colo, né? Aí o câncer de próstata na uro e o colo retal também. Tipo, essas grandes filas, tá, então nessas a gente vai ter que ter uma abordagem prioritária, nisso que a gente está falando agora. Não que não vai ter os outros também. Né? Então, por exemplo, quando a gente começa o terceiro turno no Cristo, muito traumato ortopedista está lá fazendo cirurgia. Mas o neurocirurgião também está lá. Mas o neuro não está nas OCs. Tá? E aí, tem uma fila de neuro para nós temos que dar conta. Sim, vamos fazer também. Né? Tá? Então, de toda maneira, aqui, enquanto ministério, tem uma certa prioridade nessas maiores filas, é nisso que está as OCIs nesse momento. Né? Tá? E tem se ampliado o número de OCIs, né, de lá para cá. Né? Bom, aqui da organização do bloco cirúrgico, né, o que se viu assim, nos blocos? Ó, se a gente imaginar
as salas de cirurgia e os leitos das salas de recuperação, os nossos, do Conceição, a gente tem assim dividido pelo Conceição, o Cristo, o Fêmea e o Criança. No total, a gente tem 30 salas de cirurgia, tá? E 60, né, leitos de sala de recuperação, no total do Conceição. Tá? O que a gente estava imaginando assim, ó, que nos sábados, ó, das 7 às 19, segunda a sexta, das 19 a 1, que a gente pudesse abrir alguns desses leitos que durante o dia estão abertos. Né? Então, no Conceição, a gente tem 16 salas cirúrgicas, abertas de manhã e de tarde, segunda a sexta. De noite, a gente quer funcionar com 8, nos sábados também. Tá? No Cristo, ó, a gente tem 6 salas, tá? Funcionam segunda a sexta, manhã e tarde. De noite, a gente quer abrir 3, né, sábado, e 3 também nas noites, né? Sábados de dia e tarde, e 3 à noite. E assim por diante, a gente vai colocando aqui. Né? O que a gente queria com isso? Ó, abrir nos sábados 16 salas, manhã e tarde, e nas noites 15 salas, manhã e tarde. Tá? Isso faz com que a gente consiga ampliar nossa capacidade em aproximadamente 30%. Né? Tá? Nos blocos, ó, capacidade ampliada em 30%. Tá? A gente vai já explicar isso aqui. Né? Além disso, a gente está propondo fazer um novo bloco da oftalmologia que aumenta mais 3%. Ou seja, nossa capacidade de cirurgias ampliadas em 33%. Tá? Qual é a nossa capacidade de cirurgias hoje? Né? Tá? Para ampliar isso. Ó. Aqui estão as cirurgias feitas em janeiro aqui no grupo. Ó. No Conceição, perto de 1.500 cirurgias, né? 1.400 e poucas. Né? No Cristo, perto de 500. No Fêmea, também perto de 400. E no Criança, um pouco mais de 300. Tá? Se a gente fizer o terceiro turno, né, acontecer, e ele está acontecendo, nossa capacidade vai ser de esse novo bloco cirúrgico surgindo aqui, ó, em torno de 800 a 1.000 cirurgias por mês, a mais do que nós estávamos fazendo antes. Né? A gente não para de fazer as outras, né, e faz mais essas aqui. E, inclusive, se a gente pensar assim, que a gente vai ter mais equipamentos, ou seja, renovando o parque tecnológico, a capacidade de fazer mais cirurgias também vem para cá. Né? Tá? Porque esses equipamentos novos não são para de noite, são para o bloco sempre. Né? Tá? Então, se cria uma capacidade diferente de atuação. Né? Ok? Com essa ampliação de cirurgias, a perspectiva é de aumentar 40.000 consultas diretamente relacionadas com as cirurgias por ano. E uma ampliação de oferta de cuidados integrados, desses pacotes que o Ministério estava nos falando, né, tá, que a gente entende isso dentro da linha de cuidado, em torno de 585 OCIs por mês, ou seja, em torno de 7.000 por ano. Né, tá? Também as quimioterapias e as radioterapias ampliadas, porque estamos atendendo à noite. Então, se a gente mantiver este espaço aqui desse hospital, esse centro de oncologia e hemato também aberto à noite, consigo ofertar a radioterapia à noite, consigo ofertar também quimioterapia à noite. Né? Os desafios agora para frente aqui, né, que é manter esse modelo de linha de cuidado de OCI para todo o grupo, né, então expandindo eles para todo mundo e trabalhando da mesma maneira. Né, tá? Existe uma organização que também está proposta agora tem especialistas, que é o Núcleo de Gestão do Cuidado. E, de novo, não é uma novidade tão grande para nós isso. O que seria esse Núcleo de Gestão do Cuidado? Assim, ó, que tem a relação do usuário com o especialista, né, com a equipe, tá? Tem essa relação, que vai pedir exames, vai fazer cirurgia, e esse usuário vai seguir um caminho, né, essa linha de cuidado. Esse núcleo de gestão do cuidado é alguém fora dessa relação, olhando para essa relação, para saber se o usuário está nos seus tempos adequados, fazendo as coisas certas nos momentos oportunos, né? Não se perder no meio do caminho. Por acaso, a gente já faz isso aqui dentro, de novo, no Centro de Oncologia e Hemato, com os enfermeiros navegadores do cuidado. Né?
O que eles fazem? Olham, vê se o paciente fez a tomografia no tempo adequado, voltou para fazer o exame, voltou na quimioterapia, se não voltou, vamos atrás. Então, esse cuidado, né, que está proposto no núcleo de gestão do cuidado, já é muito nosso também, né? Tá? A gente vai ter que adaptar isso para todas as equipes, né, dentro dessa mesma perspectiva das OCIs. Né? Eu falei um monte de coisa agora, mas assim, fico aberto a perguntas aqui, para a gente não ficar só eu falando aqui nessa nossa conversa, que é para ser uma conversa, né? Por favor. Valtir, do Conselho Municipal de Saúde também. Uma é sobre o financiamento. Ali tu falaste que os exames e tudo mais, aí quem se integra naquele espaço físico, né, para realizar tudo isso vai ter um financiamento aumentado. Isso também vale para cirurgias e esses procedimentos, essa é uma questão, né? Então, se, por exemplo, procedimentos cirúrgicos num período, né, nesse sistema integrado, como é que é o nome da sigla, OCI, tá? Ele também tem um aumento de financiamento. Essa é uma questão. Outra é o público, né? O público, porque a fila aqui, o GHC está dentro da fila, digamos assim, do estado, do município do estado. Não é um público, diz assim, entrou pela atenção básica do GHC, isso não significa necessariamente que ele entra no sistema do GHC, né? Ele vai entrar na fila geral, né? Como é que é essa relação? E se tem informações de outras instituições, como é que elas estão se integrando nesse processo aí, né? Então, essas eram minhas duas questões. Tá bem? Em relação a cirurgias, aos procedimentos, assim, o que tem, as OCIs, elas são publicadas de tempo em tempo. Então, tipo, agora, no último mês, foram 24 novas portarias de OCIs. Então, eles vão publicando as OCIs, assim, né? Então, por exemplo, tratamento por câncer de colo do útero, né? Tem duas OCIs de diagnóstico de câncer de colo, de lesões precursoras, e tem duas OCIs de tratamento de lesões precursoras do câncer de colo. Então, está chegando ali, né? Então, OCIs de câncer de mama. Tem dois tipos de OCIs para diagnóstico, ainda não tem a OCI do tratamento. Ainda não tem. Então a gente vai parar? Não, nós vamos continuar tratando os pacientes em tempo oportuno, né? Daquilo. Não tem a OCI que diz aquilo. Né? Entretanto, uma questão é a concepção sobre o que é o tratamento em linha de cuidado, né? Para aquele usuário, especificamente ali, nós vamos cuidar desta maneira aqui, né? Dentro dos protocolos, inclusive, que a gente já tem aqui, né? Nós vamos cuidar naqueles tempos que são oportunos, né? Por acaso, o Ministério diz, aqui eu vou te pagar isso aqui, né? No caso, assim, essa aqui é uma OCI. Aqui já não é mais OCI, porque eles não falaram o que é daqui para diante. Tá bem, ok, não falaram, mas eu sei que esse paciente tem que seguir dentro dessa lógica. Então, por isso que a lógica da OCI, ela, para nós, é muito familiar, porque é o tipo de cuidado que a gente dispensa aos pacientes aqui. Né? De ficar até... Não, agora pode ser liberado de volta para atenção primária em saúde, ou de volta para o ambulatório de especialidade, enfim, agora tratamento feito. Né? Tá? Então, entretanto, de tempo em tempo está lançando novas OCIs. Né? Agora, semana passada mesmo, teve uma OCI para diagnósticos ecográficos na saúde da mulher. Antes não tinha, agora tem. Okay, né? Então, a estratégia do Ministério vem dessa maneira. Né? A outra... Qual era a outra agora? Deixa eu já responder, que eu acho que é importante. A gente teve o ano passado, no primeiro momento, quando começou a se discutir a oferta de cuidados integrados, porque se a gente for pensar no debate da Política Nacional de Atenção Especializada, que foi em 2024, né? O que é importante? Primeiro, eu acho que é sempre importante a gente demarcar isso. Até então, a gente não tinha uma Política Nacional de Atenção Especializada. Né? E ela traz várias diretrizes e conceitos que são muito importantes para a gente pensar Sistema Único de Saúde e atenção integrada. Né? Ela fala de uma Política Nacional de Atenção Especializada, mas ela não deixa de reforçar a atenção primária como coordenação de cuidado. Dá um exemplo. Tá? Ela traz alguns processos e atributos da atenção primária para pensar a atenção especializada, que são super importantes. Então, é importante a gente olhar a Política Nacional de Atenção Especializada, porque a
integralidade do cuidado que ela traz e pensa em linha de cuidados é a forma que o Ministério pensa quando ele pensa em oferta de cuidados integrados. Vou dar um exemplo, tá? Eu fui uma mulher que em 2023 eu tive câncer de mama, né? E é uma coisa que é um absurdo, assim, porque tu vai marcando as consultas e os exames, tu tem vários papeizinhos e vão organizando, certo? Aí tu fica responsável como usuária e em vários lugares para marcar o teu exame para te ter um diagnóstico. A oferta de cuidado integrado, que vem nesse pacote, os que são liberados pelo Conceição e são liberados pelo município, porque quando começou esse processo lá atrás, como é que foi? O Fernando falou aqui. Foi a adesão dos municípios, a adesão dos estados, e é pactuado em CIP e depois em CIT como é que distribui essas ofertas de cuidados integrados, que são esses pacotes. Enquanto, se a Kellen entra como uma oferta de cuidado integrado para ter um diagnóstico, significa que ela vai entrar no Conceição para fazer a consulta, fazer os exames e sair com um diagnóstico. Então, não vou ficar preocupada de ficar marcando, porque está tudo dentro desse pacote, primeira coisa. Isso ajuda um monte nos tempos, porque quando chega a oferta para aquela instituição é responsável por todos os exames que tem dentro do pacote, e todos os exames e todas as consultas têm que ser em 30 dias. Tá? Primeira coisa que o Ministério fez, então, foi começar a organizar essa parte do diagnóstico que a gente tinha muita dificuldade. Agora, nesse momento que o Ministério está fazendo, que é o que o Fernando está colocando, é trazer as OCIs que são de tratamento, mas também buscar recursos e lugares que façam o tratamento. E aí, nesse sentido, que o Ministério busca também o setor privado, porque, infelizmente, no Brasil, né, eu que gosto de debater a atenção hospitalar, a gente está muito refém da atenção dentro do privado e dentro das Santa Casas e dentro dos filantrópicos, e são esses que ainda concentram muito da média e alta complexidade. Então, nesse momento que a gente busca para ampliar, que é esse debate que a gente está fazendo nesse momento dos 300 milhões, é buscar também organizar essas ACIs que o Fernando está colocando aqui, que permite o tratamento, já que o tratamento em vários lugares não é possível fazer, porque se a gente for pensar as prioridades que a gente tem de fila dentro do Brasil, né, que são câncer, oftalmo, cardíaca, né, e outras, são de complexidades que a maioria dos hospitais, né, de média complexidade, baixa complexidade, não consegue dar conta. Então, já está se organizando isso dentro das necessidades e prioridades. Então, por que é importante também o Ministério fazer um financiamento que seja diferente, para pagar diferente? Né? Porque tem a responsabilidade dos tempos, tem a responsabilidade da informação, tem a responsabilidade do gestor. Então, o município de Porto Alegre e na verdade, o Estado, ele demorou para pensar essa pactuação de ação regional. Né? A gente, infelizmente, no Brasil, os estados tiveram dificuldade. A gente tem, no Brasil, a dificuldade de pensar atenção especializada, atenção regional e atenção compartilhada. Né? Cada município se fecha dentro dos seus territórios, e, às vezes, a gente vê vários lugares com o mesmo processo um do lado do outro, podendo compartilhar. Então, o Estado atrasou um pouco, o que fez com que a gente iniciasse as OCIs antes do município. Né? A gente começou a operar OCIs dentro de Porto Alegre antes que o município entregasse para nós as OCIs. Né? Então, várias coisas ainda estão se colocando em organização. Mas é uma política que ela é importante. Ela é uma política que traz várias inovações dentro dela. Só disso do pessoal não tem que ficar marcando em vários serviços os seus exames e quem recebe fica responsável. Já ajuda um monte, porque é o gestor realmente que tem que ser o responsável. Eu nunca vou esquecer o dia que eu recebi a marcação da minha cirurgia de câncer de mama. Eu recebi 5 papéis para me marcar a minha cirurgia de câncer de mama, e eu tive que ir em 4 lugares diferentes para marcar. E assim, se tu não conseguir dar conta nesses 4 lugares, tu retorna aqui, por favor, que aí a gente remarca a tua cirurgia. Pensa para quem não é da área da saúde, não conhece os lugares, não sabe do que se trata aqueles vários encaminhamentos, ficar com a responsabilidade de marcar os vários exames, de passar por várias consultas. Então, quando tu vem com a OCI vai, no final desse processo, tu vai só receber, tu vai receber várias marcações já, com os dias e horários que tu tem que estar lá, e tal dia está fechando aquele ciclo.
O que é importante porque a gente traz a responsabilização do cuidado para nós e a necessidade e a importância da gente devolver nos tempos adequados as respostas. Só um minuto. A fila é do gestor, tá? A fila é sempre do gestor, tá? A fila não é nossa. Então, que as OCIs estão chegando e estão sendo regulados. Então, a gente recebe a regulação do Estado, aqueles pacientes que estão vindo e as OCIs que estão sendo liberadas. Aqui, ó, Cali. Tem uma pergunta aqui primeiro, ó. Aqui, ó. Como resposta para leigo, posso perguntar? Primeiro. Boa tarde. Meu nome é Walter, eu sou do Conselho Local do Nossa Senhora Aparecida. A pergunta objetiva: o que muda para os postos do GHC? Vão para o GERCOM? Porque o GERCOM hoje, 2 anos e meio esperando o resultado de um exame. Quando chega de volta no especialista, tu já caiu fora, tu tem que voltar para o posto de novo, para poder ele te encaminhar para o especialista de novo, para te ter outra consulta com ele, porque caiu 2 anos, tu cai fora. E isso está acontecendo muito. E o objetivo, o que muda com esse sistema para os postos do GHC? Se continuar indo para o GERCOM, não vai mudar nada para nós, porque está assim a base de 2 anos, 2 anos e meio, e quando tu chega lá, tu tem que voltar para o posto de novo, porque tu já perdeu a validade. É essa a pergunta que eu tenho que fazer para você. Obrigado. Não, a minha é rápida. Para leigo, o que é GERPAC e OCI? É uma coisa assim. Essa consulta é só para a rede. Na verdade, eu acho que é sempre importante. Eu esqueci o nome do senhor que o senhor não falou. Senhor Walter, desculpe, o senhor falou e eu esqueci. Senhor Walter, que eu fiquei prestando atenção em todo mundo, que eu gosto de ficar olhando as pessoas quando elas estão falando e as reações. O que é importante, tá? A atenção primária, não só do Grupo Hospitalar Conceição, e de toda Porto Alegre, seu Walter, ela está inserida dentro do sistema de atenção municipal. O senhor concorda comigo? Concorda? O senhor concorda comigo que todas as pessoas que estão dentro de Porto Alegre, elas têm os mesmos direitos, ou o senhor acha que um tem mais direito que o outro? Não, de novo, eu vou perguntar. Estou perguntando só uma coisa. Tá, seu Walter? Todo mundo tem o mesmo direito, seu Walter? Então, assim, ó, deixa eu perguntar. Aquele que mora aqui na Zona Norte, tá, seu Walter? Que tem, mesmo dentro da Zona Norte, e aí eu quero conversar com todo mundo. A gente tem lugares que tem atenção primária do GHC, atenção básica, vou fazer atenção primária / atenção básica, né? Aí, por favor, se sintam contemplados os 2 conceitos, quem trabalha com eles. E a gente tem quem é do município de Porto Alegre, dentro da atenção primária. Eu trabalhei no PAD, então aí eu andei em todo o território da Zona Norte, conheço a maioria das equipes aqui dentro da Zona Norte, tá? Então, a gente tem diferenças já dentro da Zona Norte, concorda comigo? Né? E a gente tem diferença, ainda tem diferença, de encaminhamentos de quem está dentro do GHC e quem está dentro do município. Né? Só que tem alguns processos que eles têm que ser qualificados pensando que todos somos cidadãos brasileiros e que a gente tem os mesmos direitos. A gente tem que estar dentro de um processo que a gente tem que organizar a qualidade para todo mundo. O que significa, seu Walter, que se a gente está dentro da atenção primária, a gente tem que ser regulada pelo município. E, nesse sentido, sendo regulado pelo município, todo mundo deve ter o mesmo processo de entrada e saída. O que a gente tem que fazer, todo mundo? E aí eu falo, quem está na atenção primária do GHC e quem está na atenção primária do município. Brigar todo mundo para que todo mundo tenha a mesma qualidade. Porque, senão, uns vão ser beneficiados dentro de um território e outros não. E a gente está falando de um SUS que é universal. E o que significa isso, né, seu Walter? Que é universal, que todo mundo tem o meio de direito de entrada. Então, em vez da gente lutar por um benefício de algumas pessoas, seu Walter, é a gente chamar todo mundo para lutar pelo mesmo direito. E é esse direito, seu Walter, a gente, como cidadão, que a gente tem que lutar. Não que eu tenha um direito diferente, um benefício diferente do outro lugar.
mas que eu possa estar fazendo com que todo mundo tenha o mesmo direito de acesso, igualdade e oportunidade de acesso a bens e serviços que tem dentro do meu território. E é esse debate que nós, direção do Grupo Hospitalar Conceição, a gente faz o tempo todo com o município. Tá lá, o nosso diretor-presidente não está aqui nesse momento, seu Walter, porque ele está lá discutindo a frente hospitalar de dentro do município de Porto Alegre, onde a gente está dizendo assim, ó, a gente está sendo sobrecarregada, porque a gente, infelizmente, é um dos poucos lugares que ainda se mantém aberto, sendo público, e toda a rede da região metropolitana está colapsada e está vindo tudo para cá. Só que está ruim dessa forma e a gente precisa com que todo mundo consiga ter o direito de entrar nos hospitais. Todo mundo tem o direito de ser atendido nos hospitais e a gente precisa de mais financiamento do Estado para que a gente alcance 12% do orçamento estadual, que está em 8,4%. São bilhões para chegar em 12%. Então, por que eu estou falando? Que é uma luta nossa, de todo mundo. Agora, tem exames que a gente fica discutindo o tempo todo, porque aí a atenção primária faz um debate, a gente acha que tem que fazer mesmo, da gente organizar alguns processos aqui dentro para a gente estar fazendo o quê? Para a gente estar olhando e sendo laboratório para as políticas, seu Walter. Aí, o que significa isso, Kellen, ser laboratórios para as políticas? É a gente testar, por exemplo, algumas coisas que existem no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil inteiro, não. Vou dar um exemplo, tá? No Espírito Santo, no Nordeste, que eu já trabalhei lá, quem é da atenção primária pode pedir exames da atenção especializada de forma a diminuir os tempos para esse usuário não ficar indo e voltando. Aí, quando o usuário vai para a atenção especializada, ele não precisa chegar lá ainda o oncologista pedir a eco, não, ele já vai confirmado. E isso resolve tempos. Então, o que a gente está olhando nesse momento, como diretoria do GHC? Vamos olhar alguns processos e fazer aqui dentro, porque a gente precisa tensionar a rede de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e fazer pensar a regulação em uma forma que seja mais organizada. E aí, de novo, a gente precisa que todo mundo, junto conosco, busque apoiar esses movimentos, porque não adianta a gente organizar as filas se segue a gente fazendo algumas coisas que são burocráticas. Se o profissional da atenção primária pode pedir exames, então tem que pedir. Não precisa ir para o oncologista, para que aquele oncologista peça os exames. Dá para diminuir os tempos. E, nesse sentido, tem processos que a gente já está olhando, né, Fernando? Tensionando e organizando aqui para ser mais rápido. Mas tem processos que tem que ir para o GERCOM, seu Walter, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade de ser regulado e a mesma oportunidade de entrar. Infelizmente, a gente tem recursos que são finitos, que eles acabam, e a gente tem que ter uma regulação que não sofra interferências de pessoas no local, né? E que a gente organize isso a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde. E eu, como gestora, eu busco dar conta da universalidade e dos direitos iguais, que seja para todo mundo. Tinha aqui uma pergunta do GERPAC. Maria Inês, também coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, junto com o Valdir. Eu já participei de 2 reuniões de Conselho Distrital, e eu acho que está dando essa confusão, porque, assim, pelo que eu entendi, acho que é o correto, o GHC está atendendo todas as pessoas do GERCOM. E aí, aquela pessoa do GERCOM, que, por exemplo, na oftalmo, veio para cá, para o Conceição faz todo o caminho, né? Mas a pessoa tem que passar pelo GERCOM, não é uma fila específica das unidades básicas. E está acontecendo essa confusão, que acham que é só que o Conceição está fazendo a OACI só com as unidades do Conceição, e não tem que passar pelo GERCOM. Está fazendo mais rápido o caminho do GERCOM, mas tem que vir pelo GERCOM, não é só para as unidades do Conceição, é essa confusão que está acontecendo. O Grupo Hospitalar Conceição está fazendo mais rápido o trabalho do GERCOM quando chega aqui, mas todo mundo tem que passar pelo GERCOM, inclusive as unidades do Conceição. Isso. Eu acho que é essa confusão que está acontecendo. É isso mesmo. Só para... que estava ali, OCI é a oferta de cuidado integrado, né? OCI, oferta de cuidado integrado. GERPAC é o sistema, assim, tem o GERCOM de consultas, né? Gerenciamento de consultas. O GERPAC é de procedimentos
de procedimentos de alta complexidade, que antes que tem a APAC, né, que para pagar alta complexidade, esse é o sistema que vai gerenciar esse tipo de procedimento, né, que é por onde se conseguiria fechar a oferta de cuidado integrado. Se a gente imaginar a oferta de cuidado integrado, né, começou com a consulta, fez exames, procedimentos, terminou na reconsulta, às vezes isso passa de um mês em certos momentos, né? A gente quer que isso fique em 30 dias na oncologia, mas às vezes na oftalmo, enfim, ele tem que fazer e ele vai terminar lá em 33 dias, ou na próxima competência, no caso, né? 2 meses. Então, o sistema vai conseguir fazer esse gerenciamento para pagar esta conta, né? Tá? É isso o GERPAC, né? Tá? Em desenvolvimento, né? Respondi? Só um momento, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Kelly, que ela vai ter que sair agora, tem um outro compromisso. Muito obrigado, doutora. Como eu sou a diretora, onde a gerência de participação ela está junto, sempre me colocar à disposição, se for necessário, fazer algum debate, ou até mesmo se vocês acharem assim, não deu conta, essa conversa, a gente precisa sentar novamente e conversar, a gente se coloca à disposição mais uma vez para estar conversando, e sempre que necessário, e não só sobre o ponto do PMAI, mas outros pontos que dentro da necessidade de pensar a participação, pensar o fortalecimento do SUS, vocês entenderem se é necessário, tá bom? Então, essa gestão, ela se compromete com o diálogo e com a participação social, e nesse sentido me coloco à disposição, tá bom? É Kellen, estou ali sempre no 5º andar da diretoria. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Eunice, eu faço parte do Conselho da Unidade de Saúde do Parque dos Maias. E também sou usuária. 2 coisas que eu quero falar, quero deixar bem frisadas, que o seguinte, eu acho que deve fazer uns 3 anos que estou esperando um exame do intestino, colonoscopia, e até agora, nada. E eu já tive problema no rins, eu tive câncer no rins e tive câncer no hilo. Fiz cirurgia, hoje eu vivo com 1 rins e meio. E agora apareceu um câncer na mama direita. Algo assim que eu não queria falar. Mas está sendo difícil, porque eu estou fazendo todos os exames, fiz lá no Clínicas, não foi pelo hospital, aqui pelo Conceição, nenhuma das 2 cirurgias que eu tive. E para saber o resultado da biópsia levou 1 mês. E eu estou esperando ainda. Eu estou com a mama inchada, eu tenho dor, eu tive que passar pela doutora Caroline, que ela é da nossa unidade, ela teve que me dar antibiótico, e até agora não chamaram para eu fazer a cirurgia. São coisas assim que eu quero, e tudo é pelo SUS, eu quero deixar explicado para vocês que eu acho assim, que se eu estivesse aqui no Conceição, não porque eu faço parte do conselho, eu já teria feito a metade das coisas que eu estou falando aqui que eu deveria ter feito. Obrigado para vocês. Mais alguma pergunta? Só um pouquinho, está na frente. De uma consulta a... consulta, exame. Esses tempos assim, de OCIs que estão sendo monitorados, assim, isso a gente está monitorando os que a gente está fazendo. Né, tá? Os tempos que a gente já tem, inclusive, que são tempos previstos em lei, são os tempos da oncologia. Né? Então, de novo, entre uma consulta que é a suspeita do câncer agora e o diagnóstico, esse tempo tem que ser menor de 30 dias. Tá? Entre a confirmação do diagnóstico e o tratamento, iniciar o tratamento, né, tá? Tem que ser menor do que 60 dias. Esses tempos, aqui no Conceição, a gente tem monitorado eles há bastante tempo. Tá? Né? Esses tempos, então, entre a suspeita, né, consultou pela suspeita aqui no Conceição e fez o diagnóstico, 30 dias. Tá? Isso, eu dei o exemplo do câncer de mama, tá?
Este tempo, na média, aqui neste ano, está em 17 dias. E a gente consegue fazer isso em 3 dias. Tá? É isso que eu falei aqui. Só estou reforçando isso. Tá? A partir do momento que se fez o diagnóstico, para iniciar o tratamento, está menos de 60 dias há bastante tempo. Né? Este tempo aqui no Conceição está em torno de 43 dias. Tá? Certo? Para iniciar o tratamento, do diagnóstico, imagina, fez o diagnóstico em 3 dias, mais 40 dias já está cirurgia feita, ou iniciado quimioterapia, caso seja a necessidade de fazer isso. Tá? Então, esses que a gente tem controle aqui. Entendo as questões do GERCOM, né, porque é quem nos regula os pacientes para virem aqui. Né, tá? É do momento que ele está regulado para cá que a gente consegue ter o daqui para diante. Né? Então, o daqui para diante, o que a gente pode fazer? Alô? Voltou. Apertei aqui, desliguei, enfim. Mas, enfim. Esse tempo, então, o que a gente tem feito? Assim, essa questão de garantir mais acesso, né, que é ampliando os blocos cirúrgicos, ou seja, imagina mais 800 a 1.000 possibilidades de atendimentos cirúrgicos por mês. Né? Isso amplia a capacidade de nos encaminharem mais pacientes para fazer cirurgia. Sim, né? A outra, se a gente consegue ampliar os ambulatórios, e a gente vai ampliar eles aqui de dentro do Conceição até as 10 da noite, tem mais capacidade de mais pacientes entrando, né, no ambulatório. Né, tá? E a mesma coisa nas nossas unidades de saúde, né, ampliar os atendimentos. Aqui para dentro ainda, em relação aos atendimentos que a gente se faz aqui assim, a gente vai necessariamente aumentar a quantidade de exames que a gente está fazendo aos usuários. Então, estão previstos equipamentos para virem agora. Tá, eles não chegaram ainda? Sim, a gente previu isso agora em março. Para pedir o recurso agora, né? Tá, o recurso tá aí, vai vir um equipamento, sim, mas ele não chega assim, né? Mesmo que a gente queira, né? Tá? Claro que daí tem algumas especificidades, né? Daí, se a gente for olhar equipe por equipe, os tempos são diferentes, né? Então, como eu falei, da urologia, o tempo era 70 dias para uma cirurgia, agora está em 33. Só um minuto. Ó, pessoal, então mais 2 perguntas, tá? E depois o doutor tem que sair aqui. Boa tarde, meu nome é Nara, eu sou conselheira da Unidade Conceição. E eu tenho uma dúvida que vem muito ao encontro do que o meu amigo conselheiro perguntou. Essas pessoas que estão há 2 anos aguardando uma consulta de especializado no GERCOM, elas entram nessa rapidez de atendimento agora? E o que acontece? Elas continuam na fila aguardando, porque ela é uma novidade para quem entra agora, ou quem está lá também vai ter esse recurso? E a outra pergunta, que vem ao encontro que ele falou, demora tanto para te chegar, né, nessa consulta ou nesse exame de especializado, que depois tu tem que retornar e fazer toda a situação de início. Então, essa é a dúvida de muitas pessoas, perguntam sobre essa situação do agora tem especializado, se essas pessoas que estão aguardando na fila, elas também vão ser, ganhar isso de estar à frente. E se não tiver, elas perdem tudo, tem que voltar para o GHC? Vou tirar do microfone, mas eu vou responder no teu microfone, vou estar ali na... Mas a minha resposta é sim, elas têm o mesmo benefício das OCIs para todos. Né? A primeira é essa. Cada oferta de cuidado integrado, essas que surgiram, né, tem um protocolo que já é de conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, tem um protocolo de encaminhamento. Né? Então, a paciente com suspeita de câncer de mama, tem lá uma mamografia BIRADS 4C, uma mamografia BIRADS 5, ou tem uma história familiar positiva, ou tem um nódulo palpável, tem descarga papilar lá, sanguinolenta. Tá? Bom, tem um desses critérios, encaminhou. Ah, mas ela já estava na fila lá. Ok, estava na fila, mas fechou o critério e encaminhou via OCI. Tá?
esse controle é do município. A gente não tem uma ingerência sobre o GERCOM. O que é novo, assim, o que a gente pode fazer é aqui do Conceição ampliar o acesso para dar mais oferta de cuidado integrado para o gestor. Quiçá que seja isso. A primeira vez que a gente pensou nas OCIs, lá em fevereiro, tipo, podemos abrir 1.000 OCIs por ano. Não, a gente pode abrir 4.000. Vamos organizar isso melhor. 7.000 por ano. 7.000, de fato, a gente consegue, porque a OCI não é uma consulta, é um conjunto, né? Então, quando tu pensa uma consulta, já pensa duas, já pensa mais isso, mais... Então, 7.000 OCI. E as outras consultas, nós continuamos ampliando. Né? Então, hoje em dia, que dá para dizer assim, ó, a gente nunca deu tantas altas ambulatoriais quanto se deu agora no último mês. Aí, tá? O que é isso? Concluiu o tratamento Conceição, volta para a unidade básica de saúde, para a APS, se precisar voltar, vem, mas vai para lá, significa que aqui no Conceição acabamos de abrir mais um espaço para um novo usuário que venha da rede com uma nova necessidade. Porque, de novo, somos um hospital de alta complexidade, então, casos mais graves que venham, né, tá? Então, e aí a gente consegue ir resolvendo isso, que, não, de novo, não está sob a nossa gerência a questão do GERCOM, mas que a gente pode ofertar mais para melhorar o GERCOM, sim, a gente consegue fazer isso. Né? Então, não sei se eu te respondi assim, mas... E a outra, assim, eu tenho uma... Só para... daqui a 10 minutos vai começar uma reunião. Só para dizer assim, eu gostaria de estar aqui mais tempo, né? Mas assim, o Dr. Barrichello me chamou para a gente dar os resultados disso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, daqui a pouquinho, né? Porque amanhã ele tem que falar com o nosso ministro. Né? Então, se eu não estiver lá daqui a 10 minutos, a minha cabeça vai estar em cima da mesa. Né? Tá? Quer ver? Ó, eu tive uma situação, falando na Eunice, eu tive um pico de pressão muito forte, passei mal. Quando cheguei ali no minha unidade, foi encaminhado para o Instituto de Cardiologia. Mas era uma coisa grave. O que aconteceu? Essa gravidade do que aconteceu, do que tinha a ser atendido, os meus exames são a partir de 2026 e o principal deles é em 2027. Então, qual é a urgência, né? De fato, assim, tem outros hospitais também dentro desse mesmo programa. Né? Então, assim, quando se fez o plano de ação regional do município, praticamente todos os hospitais têm alguma coisa lá dentro. Né? A gente consegue falar pelo Conceição. Assim, eu sei que existe o plano, porque dá para ler o plano, na TACIB que fez o plano, e o quanto de recurso foi para um hospital e o outro. Então, tem vários hospitais fazendo isso. Como estão os outros, não tenho como capacidade de dizer para vocês aqui. Né? Como está o Conceição, é isso que a gente está mostrando aqui. Né? Tá, mas de fato assim tem uma questão bem importante aí que é exatamente. O pessoal, assim, ó, nós vamos então aqui, o Valdir tinha pedido aqui a palavra. Depois dessa palavra, nós podemos fazer um outro evento outro dia. Doutor, o senhor pode se comprometer a nós fazer outro evento? Inclusive, com esses resultados, assim, amanhã, de novo, o presidente aqui, o Barrichello, vai falar com o ministro em vários locais do país, vão ter outros estabelecimentos de saúde falando também das suas experiências. Né? A gente já tem alguns resultados para mostrar, são interessantes, né? Porque a gente vai começar a ver assim, ó, vida de pessoas mudando por conta dessas questões que a gente está fazendo aqui, o que são as coisas importantes, né? No fim e ao cabo, né? Então, porque tem que mudar a vida das pessoas. Não muda, não faz sentido nenhum. Né? Tá? Então, é essa capacidade que a gente quer ter de fazer isso. Né? Tá? Olha só, eu primeiro quero agradecer a oportunidade pelo convite de vir aqui, acho muito importante. E eu vi ali, se eu contei bem, nesse período todo, são em torno de 3.000 novos trabalhadores que foram mais os 800, que ela falou, isso, e mais os 600 aqui da oncologia, está 3.000, é isso, né? Isso, mas no projeto todo, que agora ele vai estar unificado, né? Bem, então são 3.000. Isso aí era o número de trabalhadores que tinha em 1988, né, Marcos? 3.000 funcionários, tá? Então hoje nós estamos com 8.000 funcionários. Mas a sugestão que eu trago é assim, ó, eu vi que aqui, mesmo assim, ó, mesmo as pessoas mais esclarecidas sobre o mais especialidade, elas têm dúvidas sobre a especialidade. E aqui nós não estamos com pessoas que estão fora do sistema, são pessoas que discutem e
conhece um pouco do sistema. Então, o que eu deixo aqui como sugestão é que uma palestra dessa a gente tem que gravar ela. Então, então tá. Primeiro, e nós temos que distribuir para os conselhos essas palestras, mandar para os conselhos local de... É isso? Então, está aqui. Então, eu já vou retirar tudo, porque eu não estava sabendo. Mas assim, ó, porque é importante as pessoas, porque a maioria das pessoas... Nós temos projetos muito bons do governo federal. Muito bom, e a gente sabe disso. Eu não vou falar isso porque eu tenho um lado nessa disputa. Eu comecei a trabalhar aqui em 77, então eu conheço esse hospital. Eu não nasci nele, mas eu conheço ele. Eu sei o que mudou esse hospital. Só que a nossa população não sabe. E a nossa população não valoriza o Sistema Único de Saúde. E nós temos que levar esse documentário que é gravado, nós temos que levar para a vila. Nós temos que levar lá para a Vila do Respeito, para o Sarandi, para Nazaré, para os rincão, onde as pessoas não têm acesso a isso. Tá bem? Muito obrigado, era essa sugestão só. Tá? Eu vou só fazer um adendo, assim, na verdade, a gente está... eu vou dar uma foto mesmo, assim, a gente está assim, quando a gente começou esse projeto do PMAI aqui, né, uma das coisas que a gente fez questão de fazer, por conta da minha origem aqui também, assim, eu já fui gestor em vários pontos aqui do Conceição e estava no setor de pesquisa nos últimos 5 anos, né, então veio a política de, vamos fazer uma pesquisa para saber o impacto da política na vida das pessoas, né, tá? E isso está aprovado pelo CNPq, essa pesquisa. Então, a gente está lançando algumas estratégias de chegar para tocar na vida das pessoas, para saber assim, tá, e aí, mudou ou não mudou? É isso que a gente quer saber. Então, isso que tem que ir lá, é óbvio que tem que ir lá, eu acho que é uma das coisas que a gente estava prevendo mesmo, né? E a gente vai chegar lá, né? Tá? Para falar desta maneira, assim, né? Tá? Então, é só para resgatar aqui o obrigado aí pela... Isso aí. Aqui, a minha questão não é nem uma pergunta para ele. Claro, oxalá a gente tivesse 2, 3 GHCs aqui no Rio Grande do Sul, né? Agora, a gestão do sistema continua sendo da prefeitura ou do governo do estado, né? E o governo federal. O GHC é um dos prestadores, mas ele citou vários aí, né? Mas tem o Clínicas, tem o Moinho de Ventos, tem a Mãe de Deus, tem a Santa Casa, que a gente tem ouvido falar que tem recebido muito dinheiro, né? Vila Nova e aquela coisa toda, né? Então, o que eu proponho ali? Que realmente, quer dizer, que a gente aproveite essa experiência, vamos dizer assim, esse empenho muito particular do GHC para ajudar a provocar um processo, né? O município tem tentado, até os hospitais, ele queria transferir, até os hospitais municipais, né, ele queria de média e alta complexidade, ele queria entregar para o governo do estado, né? Então, parece que tem medo de ser o gestor, né? Então, nosso papel, acho que como conselheiros, é cobrar do gestor municipal, que é o governo municipal, para que ele realmente ande, né? Ande, fiscalize, garanta, faça avançar esses processos para que esse recurso todo que é disponibilizado, né, de fato, seja gasto e bem gasto, vamos dizer assim, né, para que realmente, em muitos lugares, dentro daquela ideia que a Kelly antes disse, né, dentro aquele direito igual que todos nós temos, né, possam ser atendidos, seja aqui no GHC, seja em outro hospital, mas a fila ande em todos os lugares, né. Então, acho que esse é o nosso papel como conselheiros, é ir no calcanhar dos gestores para fazer esse processo acelerar e funcionar. Claro que não vamos nós estar lá exigindo da Santa Casa, isso o gestor tem que fazer. Nós estar lá junto, olhando se está sendo correto, se o dinheiro investido realmente está sendo aplicado para aquilo que foi previsto ser aplicado, né? E que a coisa ande o mais rápido possível. Claro que tem recompensa financeira, por exemplo, se fizer todo esse processo, né, de exames dentro do mês, aumenta 4 vezes o valor do pagamento, né, dos procedimentos, né, pelo SUS. Bom, isso é um estímulo a mais, então, motivo pelo qual a gente imagina que todas as instituições deviam estar correndo para se organizar para isso, né? Então, acho que esse é o nosso papel, para que realmente, né, a gente tenha mais acesso à saúde, né, mais universal, mais equitativo, né, mais igual para todo mundo, acho que todos nós queremos. Nós vamos bater uma foto aqui, pessoal, que o doutor já tem que sair, depois a Maria Angélica vai fazer uma colocação e daí a gente termina nosso evento, tá?
Oi, pessoal, boa tarde. Maria Angélica, Conselho Gestor, aqui o Hospital Conceição e o Hospital Criança Conceição. Vai na mesma linha do Bom Gás, né? Pelo que a gente recebeu de informação hoje, muito bem feita pelo Dr. Fernando, né? É a iniciativa do GHC, então, de buscar, né, de alguma forma, oferecer, né, os especialistas, no caso, para diminuir a fila. Isso não vai resolver como a gente gostaria, porque o GHC é só ele, né, que está oferecendo. Mas nós temos o Hospital de Clínicas, nós temos, né, Santa Casa aqui filantrópica, nós temos o Presidente Vargas. Então, se tem recurso, o que precisa? Que esses outros hospitais também busquem trazer projetos iguais, né, para que isso aconteça. A gente sabe que é um número muito grande, né, no GERCOM. Eu sou da região norte, o bairro Santa Rosa de Lima, né, que é divisa com Alvorada, é na região norte, né, a qual eu fui conselheira representante da Distrital Norte, Sarandi e Santa Rosa de Lima. Se a gente sair lá pelo bairro, com mais de 100 mil pessoas, né, onde eu venho e represento, é muita gente. E claro que a maioria da onde eu venho depende do SUS, maioria. Né? Não tenho medo de errar. Então, é isso. Dizer que o GHC está fazendo essa proposta, está buscando, né, ajudar a fila, né, diminuir com as especialidades, com as cirurgias. Mas ele sozinho não dá conta, o GHC. Então, essa discussão, sim, é um programa do governo federal. Mas eu quero dizer que essa discussão tem que ir, sim, para o Conselho Municipal, para o Conselho também do Estado também. Porque a gente fez, há pouco tempo, a gente visitou a emergência, enquanto Conselho do Conceição, e no computador, mostrando para nós ali a emergência, 49% atendimento, Porto Alegre, 51% interior. E isso não é de hoje. Isso vem há muito tempo. Há muito tempo. Só que é 100% SUS e porta aberta, porque a lei diz isso. Então, o Conceição está errado? Não. Quem chega tem que ser... Inclusive, você sabe que até estrangeiro. Se ele estiver em solo brasileiro e ele precisar de atendimento, não pode ser negado, isso é lei. Então, o que eu estou falando? E a gente está cheio de pessoas que estão chegando da Venezuela, da Colômbia, né, haitianos e vários lugares, porque nós somos porteira aberta. Né? Isso é outra discussão. Né? Está certo ou errado? A gente é porteira aberta. E todos têm direito ao SUS. Então, essa discussão, gente, ela é muito ampla. Ela tem que vir da base, que é as nossas regiões, os bairros, todos eles, trazer para a municipal e trazer também para a estadual, para que isso chegue ao federal. Né? E isso a gente não tem visto. Infelizmente, a minha observação está que os colegas conselheiros usuários, a nossa e também trabalhadores, quanto lá no nosso não, de todos, né? As unidades de saúde têm os seus conselhos locais, por exemplo. Para a gente conseguir 2, 3 usuários, o trabalhador já está ali, o gestor já está ali no posto, né? Na unidade de saúde. Mas para se conseguir a discussão com a comunidade, o povo está muito acomodado. Ele tem que buscar, porque não vem, gente. Tem que buscar. Ninguém vai lá em cima dizer quantos mil tem. Não, nós temos que dizer para o gestor, seja educação, seja saúde, segurança. Nós estamos aqui falando em saúde. É nós que temos que ir lá e buscar. Então, o que está faltando é isso. Há muito tempo, e eu acho que sempre foi assim pelo que eu tenho observado. Né? Então, é que as pessoas têm que entender que nós temos que fazer a cobrança, e isso a gente não vê. O GHC está fazendo uma oferta. Bom, ele fez, está falando para nós que tem dinheiro público. Oi, vamos lá cobrar. Quem de fato tem. É mais ou menos na linha do Bom Gás. Tá certo? Era isso que eu queria. Não, só uma observação, primeiro de uma pequena divergência com a Angélica ali, né? Eu acho assim que nós, o povo, não estamos talvez acomodados. Nós estamos um pouco sem esperança de que tenha, né? Lutamos e apanhamos muito, né? Que esse exemplo, vamos dizer assim, essa iniciativa, né, do GHC e do programa federal, porque o GHC só pode estar fazendo esse programa porque isso é um programa do governo federal, né? Nos anime e nos ajude a recuperar a esperança de que vale a pena continuar brigando para que outros agentes, no caso, também se mexam, né? Gestores municipais, outras instituições de prestação de serviços. Então, que isto nos anime. Nós não podemos desanimar, né? Nós não podemos desanimar, porque acho que é por ali, né, Maria Verlene, né? Nós temos que continuar batalhando. A gente acredita que, enquanto houver um pequeno grupo que resiste e não desanima, temos esperança de que amanhã pode ser diferente, né?
porque aí, né, nós estamos com a certeza de que a mudança, a resistência já é a mudança, né? Resistir já é, né, segurar a bandeira da mudança. Agora nós precisamos ampliar essa luta, precisamos chamar realmente muito. Acho que as pessoas valorizam o SUS. Quando a Angélica falou dos colombianos, haitianos, venezuelanos, se os estadunidenses descobrirem o SUS que nós temos aqui, eles vão começar a vir aqui também para o Brasil, né? Então precisamos brigar para que esse SUS funcione no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Mas em todos os países, para que todo mundo, e é isso que nós queremos, tenha saúde de qualidade. Gente, em nome da Gerência de Participação Social e Diversidade, eu queria agradecer